Bem-vindos ao canal, ó Psico falando. Nesse vídeo eu vou discorrer um pouco a respeito do efeito dominó, sobre a interferência, do ambiente em que a gente vive, principalmente no Brasil. Bem, então, se a gente fala em ambiente, a gente tem que focar o nosso olhar para a estrutura física, do ambiente, o local que a gente está, o estado, a nossa casa, nosso quarto, nosso ambiente de trabalho, nossa mesa, tudo isso daí. E dentro desse ambiente também outros seres humanos. Então, nós sabemos que nós somos seres sociáveis, então o fato de estarmos isolados causa uma série de transtornos, para o nosso cérebro, para a nossa mente. A solidão, por exemplo, ela pode aumentar os nossos níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, e nós ficamos mais suscetíveis a infecções, ficar doentes, e também sintomas de depressão e por aí vai, né? Então, o fato de ficarmos isolados, morarmos sozinhos, ou de ficarmos isolados numa prisão mesmo, sem a convivência, sem o contato com outros seres humanos, causa um impacto muito negativo na nossa mente, né? E desde que o ser humano ele nasce, ele se entende como gente, ele tenta se encaixar em algum grupo. Isso já vem na nossa programação, no nosso psicológico ali, no nosso interno. A gente já tenta se encaixar em algum grupo. Isso porque, na nossa evolução, isso garantia a sobrevivência. E se o grupo te deixasse para trás, se você fosse excluído do grupo, você ia ficar sozinho, à mercê da própria sorte. Então, animais, você poderia ser atacado por animais, você não teria abrigo, não teria como procriar, não teria outras fêmeas, ao seu dispor ali. Então, essa questão garantia a sobrevivência. E é por isso que hoje a pessoa ser rejeitada é uma coisa que causa uma dor muito grande para o cérebro. Uma dor fisicamente. Uma coisa que é uma dor física. O fato de você ser rejeitado, uma pessoa terminar um relacionamento com você, eu acredito que você já deva ter passado por isso, né? É uma coisa que dói muito, machuca muito. Porque tá no nosso inconsciente que ser rejeitado é uma coisa muito, muito ruim. Justamente porque garantia a sobrevivência. Bem, então vamos voltar nosso foco agora para nosso ambiente, né? Nossa casa, nosso quarto, guarda-roupa, nosso carro, a cidade em que a gente está. Então eu quero que você reflita e pense como que é esse ambiente. É um ambiente organizado, limpo, é um ambiente que a porta está pendurada, é um ambiente que tem uma gambiarra para segurar uma fiação, por exemplo, dentro de casa. Como que é esse ambiente? Tá? Guarda essa informação aí. Vamos focar agora no nosso cérebro. Então, nosso cérebro, as decisões que a gente toma, elas são muito mais fruto de hábitos, crenças, ou seja, de emoções, coisas emocionais, do que decisões lógicas. Isso aí tem a ver também com a sobrevivência e tudo mais. O cérebro ele quer economizar energia. Então, o nosso cérebro é uma máquina de sobrevivência. Então, a primeira coisa é o quê? Economizar energia, garantir a sobrevivência de nós. Então, por isso que nós temos tantos medos, tantos receios, que é justamente o nosso cérebro, primitivo ali, querendo garantir a nossa sobrevivência. Então, assim, quero que você guarde essa informação. Nossas decisões não são tomadas de maneira racional, na maioria das vezes. É sempre de maneira emocional. E essa emoção vai ser baseado em tudo que a gente viveu na infância, tudo que foi aprendido, nossas experiências, tudo isso vai moldar nossas decisões ao longo do dia. Tá ok? Então eu quero que você passe a reparar a partir de hoje, os seus padrões de decisões, os seus padrões de comportamento, porque eles vão se repetir. Então, quais são os seus comportamentos, seus padrões? No seu ambiente de trabalho, por exemplo. É um ambiente que está organizado, está sujo, está limpo? Como é que está?
dentro da sua casa, como que é a sua casa? Ela é bagunçada? Tem aquela famosa cadeira de roupa para passar, toda jogada? Ou de repente naquela bicicleta ergométrica ou esteira, que a gente só faz pendurar roupa ali? Como que tá o seu quarto, o seu ambiente? Voltando agora nossos olhos para as pessoas. Essas pessoas que estão ao seu redor, no seu círculo de amizade, elas estão te ajudando? Elas te atrapalham? O que vocês conversam? Sabe aquela frase, me diga com quem andas que eu te direi quem és? Então, se a gente observa o círculo social dessa pessoa, a gente consegue ter uma base de como que é a vida dessa pessoa. Então, são pessoas que sentem inveja uma das outras, são pessoas que brigam com facilidade, são pessoas usuárias de drogas. Então, fica um pouco com essa... Se lembre, né? Tente puxar pela memória as pessoas que estão mais próximas ao seu redor. E, voltando com relação aos padrões de comportamentos. Quais são as suas reações frente às adversidades? Então, como exemplo, né? Pegadinhas, né? Pegadinhas são feitas aí no exterior e no Brasil. Como que é a reação da mesma pegadinha quando ela é feita aqui no Brasil e quando ela é feita no exterior? A percepção que eu tenho é de que lá no exterior, geralmente as pessoas levam na brincadeira, saem sorrindo. É uma outra pessoa ali que sai reclamando ou tenta brigar com a pessoa que está fazendo a pegadinha. Já no Brasil já é meio diferente. Dependendo do local que você faça a brincadeira, a pegadinha, a pessoa vai querer partir para briga. Vai querer sair correndo atrás do comediante ali, né, do ator. A pessoa vai ter uma reação diferente. Então, assim, eu não sei, né? Mas, assim, países desenvolvidos tendem a ter uma reação mais tranquila, uma reação mais amigável àquela brincadeira ali. Geralmente eles levam mais na esportiva, enquanto que aqui no Brasil é mais na briga, né? Na bagunça ali, naquela reação mais explosiva, assim. Eu sei que a maioria das pessoas acham graça e tudo mais, só que isso aí tem uma certa relação com o ambiente Brasil que a gente vive. Um ambiente que eu considero hostil na maioria das vezes. Bem, então você está aí no seu ambiente, ok, sua casa. Eu vou contar um pouco da história, do que eu passei, né, das cidades que eu já morei. Então, eu já morei no Rio Grande do Sul, fronteira ali com o Uruguai, Argentina, mais ou menos, né? E foi uma experiência, eu não vou assim dizer que foi das melhores, não. Então, o lado positivo é que tudo era perto, cidade do interior, então 5 minutos a gente atravessava a cidade de carro. É segura, então eu não precisava ficar com medo se eu parasse de repente num sinal de trânsito, nas esquinas, eu não ficava com medo de andar mexendo no celular, por exemplo. Porém, os habitantes locais, né, eram de certa forma hostis. Eles não gostavam, a presença de pessoas que vinham de fora da cidade não era bem vista. Então, como que você tinha essa percepção? No atendimento dos lugares. Então, em lojas, por exemplo, as pessoas não tinham aquele atendimento, né? Aquele primor de atendimento. Muitas vezes fingia que não via para atender. Aconteceu em filas, por exemplo, de atendimento de banco, né? A minha esposa, na época, ela simplesmente a moça não quis atender. Ficou falando próxima, sendo que ela era a próxima pessoa que deveria ser atendida pela senha, né, do banco. Mas ela não quis atender, simplesmente ficou olhando por cima dos ombros dela e falando próximo, para não atendê-la. Então, assim, cada cidade vai ter seus prós e contras, né? Mas eu quero que você repare na cidade que você está morando, no local que você está morando, e veja se isso está te agregando valor, se isso vai te ajudar a atingir os seus objetivos. O psico, eu não tenho objetivo. Tudo bem, tem vários vídeos aqui no YouTube, eu também vou fazer vídeos relacionados a isso,
mas eu quero que você já vá dormir ou acorde com essa ideia. O que eu quero para minha vida? Porque o ambiente ele vai te ajudar ou te atrapalhar e muito. E se você é brasileiro e está assistindo esse vídeo agora, você já está jogando a vida no modo hard. Você já está no modo difícil. Não tem jeito. Mesmo que você tenha nascido em berços de ouro e tudo mais, você vai ter que ir num restaurante, por exemplo, você vai ter que consumir algum tipo de serviço de algum brasileiro, né, aqui no Brasil. Você vai ter que pegar o seu carro, você vai ter que pegar um ônibus para chegar num outro local. Então, tudo isso aí vai influenciar. Tá ok? Seguindo aqui no meu mapa mental, Rio de Janeiro. Então, é uma cidade que tem tudo. Então você encontra restaurantes de tudo que é tipo, você tem transporte, você tem eventos, você tem aeroporto, né, que está ali do lado internacional. Porém, nem tudo são flores, né? Então o custo de vida é alto, a violência não tem nem como falar, não tem nem o que comentar, né? Você já sabe como que é violento o Rio de Janeiro. Deslocamento, basicamente, você vai precisar de carro para tudo. Ah, mas tem Uber. Ok, tem Uber, só que tem Uber que não vai para certos bairros, porque é perigoso. Então, ele cancela a corrida e tudo mais, enfim. Com relação aos habitantes, é bem heterogêneo. Então, o convívio com os habitantes são diversos tipos de atitudes ali que você vai ter, né? Com relação ao trânsito, né? Então, eu dirigia muito no Rio de Janeiro e o trânsito era horrível. Eu pesquisava como que estava o trânsito antes, eu via o melhor trajeto para ficar o mínimo possível dirigindo no Rio de Janeiro. Primeiro, que era perigoso. Segundo, que as pessoas eram extremamente hostis e mal educadas no trânsito. Lógico, eu estou falando isso aqui de maneira geral, não de maneira total. Eu não estou totalizando, não estou dizendo que todos os motoristas são assim. Mas de maneira geral, esse é o clima hostil para você dirigir no trânsito do Rio de Janeiro. Sem falar o tempo, né, que você perde. Então, foi uma experiência muito boa. Eu sou do Rio de Janeiro, mas depois que eu saí do Rio de Janeiro e voltei a morar nele, né, eu acabei não conseguindo tancar, né, e saí do Rio de Janeiro mais uma vez. E hoje eu não pretendo voltar. Tá? Agora, interior do Amazonas. Com relação aos prós e contras, era tudo perto. Segurança, super seguro. Me sentia bem andando, eu não ficava com medo. Eu conseguia mexer no celular andando na rua. Eu conseguia parar meu carro tranquilo, não sabia que ninguém ia mexer, arranhar. Sabia que não ia ter nenhum flanelinha pedindo dinheiro, tudo mais. Os habitantes locais, né, as pessoas eram bem amigáveis, super tranquilas. Foi uma experiência muito boa. Porém, tinha uma certa limitação. Então, compras pela internet, por exemplo, poderiam chegar a 2 meses de espera. Produtos eram mais caros, carne era mais cara, porque é interior do Amazonas, então toda a logística ela é muito precária. Saneamento básico também super precário, com relação à água, com relação ao tratamento de esgoto. Doenças, então malária era uma coisa comum, né? As pessoas pegavam. Enfim, verminose também, então água contaminada. Muita gente tomava água e às vezes não sabia, começava a passar mal e ia ver estava contaminada com algum parasita, alguma coisa assim. Então tudo isso que eu estou falando aqui é para você meio que entender como que o ambiente vai te influenciar. Então de um lado você vai ter alguma coisa boa daquela cidade, só que de outro lado você vai ter uma coisa ruim. E às vezes essa coisa ruim vai te atrapalhar e muito para os seus objetivos. Então, vou dar um exemplo agora do micro para o macro, para que você entenda esse efeito dominó. Então, vamos imaginar uma pessoa que nasceu, que é de uma família pobre. A sua mãe, por ela não ter tido a alimentação adequada, prejudicou o desenvolvimento dessa pessoa.
Então, falta de vitaminas, sais minerais prejudicaram o desenvolvimento do feto. Esse feto acaba nascendo num bairro pobre, sem saneamento básico, que fez com que essa criança teve uma infância com várias infestações por parasitas, por diversas vezes. E isso acabou prejudicando o seu desenvolvimento pela falta de ferro. Então pesquisem aí depois os efeitos irreversíveis, né, da falta de ferro e como isso afeta o desenvolvimento cognitivo daquela criança. Então a criança cresceu num ambiente sujo, violento. Seus colegas de sala de aula comentavam sobre letras de funk que enalteciam traficantes, e estudou na escola pública. Essa escola pública não ensinou o básico que ela deveria saber para ter uma vida digna ou passar numa prova, ou conhecimentos básicos de matemática e português da língua, e que teve reflexos ao longo da vida. Ela teve uma vida limitada em vários aspectos, isso prejudicou a sua oratória, e numa entrevista de emprego, lá com seus 19 anos, o linguajar dela não inspirou confiança. Falta de idioma como inglês, conhecimento básico de informática, fez com que ela não conseguisse essa vaga. Após várias tentativas, poucas opções restaram para esse já jovem. Então, ele resolveu entrar na carreira ali de pedreiro, né? Começou carregando peso, depois começou a fazer alguns serviços. Porém, sem um conhecimento básico, ele desperdiçava material, o acabamento ficava ruim e não conseguia tantos trabalhos assim. O pouco que ele recebia mal dava para pagar as contas. No fim de semana ele só pensava em se entorpecer, cachaça, álcool, né, como recompensa pela semana exaustiva. Por tantas privações, hoje sente ressentimento daqueles que estão numa situação melhor que a dele. E ele, naquele pensamento, né, é mais fácil reclamar, botar a culpa no outro, do que procurar uma solução. Então, no mercado, quando ele vai tentar comprar aquela carne para fazer aquele churrasco, ele fala, tá caro, tá caro. E na cabeça da pessoa, tá caro, acabou. Eu não posso fazer mais nada, simplesmente está caro. Então, é mais uma dica, né, que eu dou para vocês, para mudar esse pensamento. Eu sei que o brasileiro médio, ele nunca teve uma vida de conforto. Nunca ele falou que a gasolina estava barata, nunca ele falou que a passagem aérea estava barata. Nunca ele foi no mercado e ele falou, nossa, o mercado tá tranquilo, tá tudo muito barato. Não, sempre foi caro. Então é caro, parece que é quase um bom dia para o brasileiro. Só que isso na sua mente serve como uma espécie de barreira. É como se você dissesse para o cérebro, eu não tenho como mudar isso aqui, não tem solução, tá caro, pronto, acabou. É mais fácil falar que tá caro, porque assim você economiza energia. Seu cérebro economiza energia. Mas se você pensar de uma maneira assim, como que eu posso fazer para que isso se torne barato? Como que eu posso fazer para ter dinheiro para comprar isso daqui sem sofrer, digamos assim? Entende? Então mude um pouco essa percepção, vira a chave, tá ok? Então essa questão de efeito dominó, isso aqui vai virar uma série no canal, porque disso que eu falei, apenas de um problema que foi lá na barriga da mãe que começou. Então não foi do nada que a pessoa chegou e se tornou um pedreiro e sem perspectiva de futuro, num ambiente pobre. Não foi do nada. Então é uma série de fatores que contribuíram para aquilo ali. Tá ok, soluções. Como que eu mudo o ambiente? Na verdade, mudar o ambiente é muito difícil, gasta muita energia. Só que existem, saindo do micro para o macro, o micro você consegue mudar. Então, o seu ambiente que está bagunçado, arrume o seu ambiente. Ele está sujo, faça a limpeza, mantenha ele limpo.
Ah, tem alguma coisa quebrada, conserte. Porque pode não parecer, mas aquele pequeno detalhe, aquela gambiarra ali, vai se transformar num efeito dominó na sua mente, na sua vida, nas suas ações. Começa assim. Ah, é só uma fitinha crepe aqui segurando um fio, é só um arame aqui, e depois isso aí vai para sua vida. Ah, é só uma calça que tá manchada aqui, ninguém vai reparar. É só a camisa que tá rasgada. E aí você vai numa entrevista de emprego, falando de qualquer jeito, com uma camisa de qualquer jeito, amarrotada. Ah, só porque tá amarrotada não tem problema não. Isso aí vai gerando efeitos danosos na sua vida. Eu sei que é muita informação, parece que é muita coisa, mas assim, tente melhorar do micro e depois vá para o macro. Ah, você não vai conseguir mudar o Brasil, você não vai conseguir mudar o outro, mas você consegue sair daquele ambiente, você consegue ajustar a sua rotina de repente, você consegue arrumar a sua mesa no ambiente de trabalho para que aquilo ali te ajude ao longo da sua trajetória, entendeu? Faz sentido para você? Comente aqui embaixo, se inscreva no canal. Forte abraço.